princípio do respeito, mas nós preferimos também dizer simultaneamente combate a preconceitos. Porque é uma frente de batalha tão importante que nós precisamos considerar, focar o que está errado para ser resolvido. A urgência de nós eliminarmos a intolerância, o radicalismo, o extremismo de todas as ordens, não só religioso, o político, a discriminação de classes, entre povos e indivíduos, entre grupos, blocos civilizacionais como o Oriente e o Ocidente, dentro do seio das sociedades, das famílias, das academias, das profissões. O assunto é tão sério que nós devemos falar das duas formas. O foco é o respeito, mas não podemos deixar de observar o combate aos preconceitos, que é o outro ângulo de observação dessa mesma realidade dramática a ser solucionada sob pena de nós nos extinguirmos como civilização. Estamos correndo o risco de nos lançar, defenestrar abismo abaixo por falta de respeito aos sentimentos e à dignidade uns dos outros, como indivíduos e grupos. Combate a preconceitos, viver o espírito de respeito ao outro, que precisa existir antes o autorrespeito, com ou sem afinidades com quem nós respeitamos. Temos que respeitar todas as pessoas, inclusive criminosos, na sua dignidade humana, tanto que há princípios humanitários relacionados ao trato de criminosos. Existem crimes de guerra, inclusive. Então existem regras consideradas civilizadas para criminosos de guerra, para como se age numa situação de confronto bélico, fratricida. Ainda aí existe a busca de um espírito de humanidade, de respeito uns para com os outros, o mínimo possível. A diplomacia isso também, para evitar a guerra, antes mesmo que a guerra aconteça. Com ou sem afinidade, com ou sem concordância. Nós não vamos concordar com o comportamento criminoso ou com o criminoso enquanto ele está identificado com o crime. Seria cumplicidade. Temos que distinguir as coisas. Todos nós discriminamos, todos nós somos discriminados. Quando a gente pensa dessa forma, fica claro compreender como o problema ou a questão é universal. Seja porque a pessoa pertence a certa classe social, seja por ser mais culta ou menos culta, mais ou menos inteligente, porque a pessoa é discriminada também por ser mais e não só menos. A pessoa que não está dentro dos padrões estéticos de uma certa sociedade e cultura é discriminada por estar fora desse padrão. E quem está dentro do padrão é desrespeitado porque sofre muita inveja e hostilidade gratuita. A mesma coisa em relação a quem tem fortuna ou não tem fortuna. Falei de cultura e inteligência. Falamos de poder, podemos falar de poder e prestígio. Celebridades, amadas e detestadas ao mesmo tempo. No seio das famílias, o preferido, a preferida, aquele que corresponde a desejos e frustrações dos pais mal resolvidos e que são projetados no filho ou na filha. O bode expiatório, que existe aquele que é, como disseram alguns autores a que tive acesso, depositário da loucura familiar. Eu achei isso um dos melhores conceitos sobre o assunto. E normalmente essa pessoa que é tratada como louca dentro da família é a mais lúcida de todas. Vai para a terapia, é levada para tratamentos, é tratada como aberração. Por exemplo, homossexuais em famílias homofóbicas. A pessoa também é discriminada, então, por ser homossexual, por ser negra, por ser mulher. Esses três grandes focos principais de preconceito, assim nós consideramos, inclusive porque o preconceito contra mulheres em vários sentidos é invisível. Algumas mulheres, inclusive, acham que não são discriminadas por serem mulheres. Negros que acham que não são discriminados por serem negros, mas só namoram ou preferem conviver com pessoas brancas. Não porque acidentalmente haja mais pessoas brancas no seu ambiente, mas sempre reproduzem esse padrão. Homossexuais, então. Os principais homofóbicos são homossexuais que não se assumem ou não querem parecer homossexuais publicamente. Inclusive, a maior parte das pessoas relativamente esclarecidas já sabe disso. Se alguém está muito inflamado com um assunto homossexual, a pessoa se retira e as pessoas entre si se perguntam maliciosamente: fulano é gay? Fulano tem algum problema? Porque os heterossexuais resolvidos não têm problemas com a homossexualidade. A transgeneridade, que seria uma forma de tornar mais aguda essa questão do confronto com
o padrão da normalidade, o padrão da convenção. Normal que é comum, não o que é certo. A gente tem que distinguir normal de natural. O fenômeno homossexual está presente em mais de 1.200 espécies de mamíferos. É da natureza? É das leis dos instintos que Deus colocou na natureza. Se existem mamíferos, existe em ser humano, que é um mamífero superior, mais desenvolvido. É um mamífero primata. E entre os primatas, um primata racional. Então, lógico que existe comportamento homossexual, assim como existe comportamento heterossexual. O comportamento LGBT, porque vamos para outro âmbito, que é da identidade de gênero, que é diferente da orientação sexual, e isso as pessoas podem pesquisar no assunto que nós estamos tratando aqui. Mas o preconceito. Se alguém nasce mulher ou nasce homem e decide que deve apresentar-se na vestimenta, no comportamento, como uma pessoa pertencente a outro sexo, qual problema há para a minha dignidade pessoal? Por que eu me afeto com isso? Qual o problema? Nessa questão do preconceito, temos que ter muita atenção. Todos somos discriminados. Alguém é discriminado porque é baixo, alguém porque é alto demais. Alguém porque é muito branco e tem olhos azuis, e é visto com muita inveja e ciúme, etc., despeitos. Alguém porque é jovem, alguém porque não tem idade suficiente ou idade demais para estar numa certa função, por ser jovem, por ser velho, por não ter força física. Até isso existe, não é? Então, prestemos atenção. Em quantos grupos nós nos enquadramos que sofrem preconceito? Tem aqueles que são emblemáticos, como falamos. Principalmente o preconceito contra negros, mulheres e gays, como falei. Mas todos pertencemos a alguns grupos que sofrem preconceito. Calvos, né? Obesos. Existem várias evidências científicas que a obesidade não é uma questão só, para alguns sim, descontrole alimentar, mas hormonais, fisiológicos, etc. Busquemos os especialistas e vamos saber. Para quem é magro demais, para quem tem o cabelo mais crespo, apesar de branco, como se apesar fosse um problema, ou o crespo fosse o cabelo mais forte, que mais lembra a raça negra, é um cabelo mais forte, com uma pele mais forte, para suportar raios do sol. Isso a gente vê que a irracionalidade, a desumanidade que está por detrás do preconceito. E fiquemos muito atentos. Que nessa atitude de discriminar minorias que nem sempre são minorias, a mulher, a população feminina não é uma minoria, como também temos regiões, preconceito fonético. Muitas pessoas no Brasil vão me ouvir e eu não estou fazendo o ti e o di do sudeste e do sul, mas o fonema é t e é d. Qual o problema de, numa região, nós não fazermos o t como um t, ch, ti, um T misturado com um X, ou um D misturado com um J, ou um G, di, e em outras regiões fazermos. Isso é regionalismo. Mas por que julgar que uma pessoa que pertence a outra região e não submeteu, porque algumas pessoas fazem, forçam que o seu sotaque pareça com o de outra região, isso é correto? Isso é maduro? Isso é autêntico? Ou será que quando nós pensamos, por exemplo, então sai uma pessoa que é residente de São Paulo, do Rio, uma pessoa do sul do Brasil, e vai para Nova York, Londres, Paris, Berlim, e chega lá falando o seu português. Quem está de fora nem percebe diferença. Podem até perguntar, você está falando espanhol ou português? Ah, mas aqui, o nordestino com sotaque do Nordeste, ou do Norte, o nortista. Porque há regiões do Nordeste em que há o di e o ti também, né? Certos estados têm. Mas existe uma melodia própria a cada região. A gente só ouve a melodia do sotaque das outras regiões, não a nossa. Sempre assim. A gente pensa que o outro está cantando e que nós não estamos cantando. É perspectiva. Uma pessoa mais profunda não fica na superfície das aparências. Se a pessoa, como a pessoa está falando, qual é o idioma? Então essa pessoa está em Berlim, em Londres, em Moscou. E a questão é, vamos imaginar Nova York logo, né? Estamos na capital cultural do mundo, que seja. Para lá, pouco importa se a pessoa é de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou de Sergipe, como eu estou, né? É brasileiro, está falando um idioma latino e é inferior. Vocês acham justo que nós sejamos discriminados por falarmos um idioma neolatino, embora seja um dos mais falados do mundo, um idioma falado entre 200 e 250 milhões de pessoas? Então, é muita gente.
é um dos idiomas mais falados da Terra. É justo que nós soframos uma discriminação, sejamos vistos como inferiores por falar um idioma neolatino como idioma materno, seja português, espanhol, italiano, francês, que dizem que não é, que é outra coisa à parte. Então, os francofônicos e os anglofônicos se sentem no direito de se julgarem superiores a nós apenas porque falam francês ou inglês. E existem questões culturais, civilizacionais. O desenvolvimento científico e cultural desses países foi excepcional, mas quando a gente chega lá é brasileiro, não tem diferença, é discriminado da mesma forma. É assim que acontece. Ou seja, não existe isso que no fundo eu sou superior e vou levar melhor. A roda vira, a roda da fortuna, né? Vamos utilizar aqui livremente esse conceito, e nós sofremos o preconceito. Ninguém ganha com o preconceito. Todos perdem. Todos perdem. Então nós devemos principalmente prestar atenção que há pessoas que estão usando escrituras sagradas. A religião tende a ser, de novo, a questão da religião como a religião formalmente organizada, a religião como um setor da sociedade, da cultura. A religião tende a ser conservadora, e tudo que tende a ser conservador tende a ser retrógrado e tende a ser hipócrita. Há pessoas conservadoras lúcidas, pessoas conservadoras que tentam se atualizar. Mas há uma tentação, tanto quanto progressista, a se desequilibrar nos excessos da licenciosidade e não da liberdade. O conservador tem o perigo de incorrer em posturas mascaradas e de conveniência pessoal. Fiquemos atentos, porque, por exemplo, sobre a homossexualidade, não há uma passagem dos evangelhos em que Jesus condene homossexuais. Fiquemos atentos. Não há uma única passagem nos 4 evangelhos clássicos em que Jesus faça referência negativa a homossexuais, no próprio texto, que não foi escrito por Jesus. Agora vejamos, quando vai se condenar homossexuais, procuram-se passagens de Paulo e do Antigo Testamento. Nada do que Jesus falou. Então nós somos seguidores do Antigo Testamento e de Paulo ou de Jesus. Lá nos Estados Unidos há isso. Chamam-se de cristãos. Isso é blasfemo, isso é sacrílego. Há muita gente preconceituosa, atrasada, retrógrada e mesquinha, perversa, que quer submeter os outros ao talante dos seus valores e dos seus gostos pessoais. Por eu ser heterossexual, não posso querer que o homossexual haja como eu, nem o inverso. E eu dizer que Jesus disse que o cristão deve agir assim, isso é tratar Jesus como o anticristo. Esse Jesus falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. O Jesus propalado, e vamos falar depois sobre isso adiante, mas com mais cuidado, propalado de uma forma geral pelas religiões convencionais, não é o Jesus autêntico. Atenção quem quer seguir Jesus. Este Jesus não é o verdadeiro Jesus, os falsos cristos. Esse é um falso Cristo, não um Cristo verdadeiro. E essas pessoas que propõem essas ideias, se você é cristão, você tem que ser virgem antes do casamento, o que tem a ver dignidade com manter a abstinência sexual até o ato do casamento. Uma pessoa madura, adulta e responsável não casa virgem, porque ela antes disso conheceu pessoas, viajou com pessoas, morou com a pessoa para chegar por respeitar a dignidade do casamento e as implicações e compromissos de um movimento tão sério como contrair núpcias com alguém. Essa pessoa não vai casar sem conhecer a pessoa. Não é o ato sexual em si, são todas as implicações relacionadas à intimidade sexual. Há uma tendência, inclusive, da pessoa depois de ter intimidade sexual, também morar um pouco, um período de experimentação, para depois saber se pode casar ou não. Condenar-se à atividade sexual antes do casamento. A pessoa tem que estar em matrimônio, não pode estar noivado, namoro, para fazer sexo. Isso é um absurdo completo. Não pode viver a sexualidade homossexual. Há quem proponha que a raça negra é decorrente de um castigo de Deus por causa de um ato incestuoso homossexual. Ato incestuoso homossexual de uma pessoa num passado remoto na antiguidade, Noé e seu filho. Há quem proponha isso abertamente. Há quem proponha que as mulheres devam se submeter aos homens, porque Paulo disse isso. Paulo foi extremamente vanguardista quando ele disse que o homem cuidasse da sua mulher como a cabeça cuida do corpo, é porque os homens espancavam suas mulheres e isso era tido como normal na época. E quando ele disse que da mesma forma a mulher respeitasse o seu marido e obedecesse o seu marido,
assim como o corpo obedece à cabeça, era uma forma de fazer uma negociação com os homens primitivos daquele tempo. Paulo foi um vanguardista para aquela época. Cada época tem suas necessidades evolutivas. Nós não podemos aplicar a lei evolutiva de um tempo em outro, porque então nós não estaremos vivenciando o que Deus pretende, que é fomentar, fermentar, catalisar os processos evolutivos. O que de Deus aponta para frente, para a vanguarda, para cada vez maior nível de respeito e consideração para com os outros, uma visão mais profunda, mais aguda, mais, portanto, fidedigna, sem filtragem errada, o mínimo possível de filtragens erradas, com modelos mais apropriados, representativos da realidade, com menos fantasias, com mais realismo. Esse é o caminho de Deus. Evolução, respeito à confraternização universal, portanto, o caminho para uma civilização mais feliz por ser mais fraterna, por ser mais desenvolvida em todos os sentidos. Então, atentemo-nos, essas pessoas são blasfemas, não importa título eclesiástico que ostentem, não importa que igreja esteja por trás do tamanho, lembremos que foram os religiosos do tempo de Jesus que foram responsáveis pela condenação e morte de Jesus, seguindo o Antigo Testamento, o mesmo Antigo Testamento que é utilizado para se condenarem homossexuais hoje e comportamentos modernos. É um total contrassenso, porque há passagens na Bíblia que dizem que a pessoa não pode usar certos tipos de tecido, que a pessoa não pode fazer sexo ou dormir com a esposa no período menstrual. Eram regras legais misturadas a regras religiosas e as pessoas pensam no Antigo Testamento e nos Atos dos Apóstolos ou nas Epístolas dos Apóstolos o que lhes interessa. Isso é retirado de contexto. Isso é malandragem de casuísmo, de interpretação legal, não é uma abordagem cristã. O próprio Paulo disse, a letra mata e o espírito vivifica. Atenção, quando você vir ou ouvir pessoas que estão usando bases sagradas, escrituras religiosas, tradições espirituais para justificarem suas perversões, essas pessoas darão contas disso. Essas pessoas darão contas severas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, diz Jesus. Um Jesus passivo, meigo, virando os olhos para cima. Um Jesus que diz que a pessoa tem que ser boazinha. E o Jesus com um chicote na mão, no templo das conveniências, de todas as formas de compra e venda de imagem e de interesse pessoal, e não só de dinheiro. Existem muitas formas de as pessoas se conspurcarem, deturparem o propósito da espiritualidade, não apenas o dinheiro, e pregar posturas retrógradas de combate a minorias. Jesus foi um libertário. Jesus foi um revolucionário, ele era um progressista. Enquanto ele dizia que não vinha derruir a lei, mas confirmá-la, ele estava com prostitutas e pessoas consideradas corruptas e dizendo que aqueles entrariam no reino dos céus antes de nós. Mateus 21:31. Prestem atenção, leiam. Prostitutas, meretrizes, profissionais do sexo e publicanos que eram vistos como traidores da pátria porque estavam cobrando impostos por um império invasor. Jesus preferia essas pessoas, enquanto os religiosos do seu tempo ele chamava de hipócritas. Então fique atento, se a pessoa religiosa está falando em nome de textos sagrados, foi contra essas pessoas que Jesus se colocou. Há pessoas decentes também entre religiosos convencionais? Sim, provem. Pela conduta e pelo discurso. Quem prega intolerância, quem prega a atitude condenatória de segmentos ou grupos, estas pessoas estão falando em nome das forças do mal. Não é Jesus, é um falso Cristo que eles representam. É uma força satânica. Diabolos, do latim separação. Satanás, aquele que acusa. Aqueles que estão apontando dedos contra outras pessoas, essas pessoas que condenam sumariamente, essas pessoas que estão se apresentando como representantes de Jesus e sendo não vanguardistas, não revolucionários, não libertários, não quem diz respeito a todos, às minorias, principalmente aos discriminados, essas pessoas são falsas profetas ou profetisas, falsos profetas. E essas pessoas estão representando um falso Cristo, uma força do mal. E revelam pelo seu comportamento, revelam pelo seu discurso. E pagarão muito caro por isso.
Onde houver preconceito, é uma força do mal. Onde houver busca de respeito, é uma força do bem. Se uma pessoa está num comportamento criminoso, deve sofrer naturalmente, ser submetida às penalidades, né, legais, etc. Se uma pessoa está agindo de forma incorreta, corrijamos a pessoa. A postura deve ser educativa. Até a lei humana tem essa proposta. A justiça humana mais desenvolvida, elaborada, tem um propósito educativo de reinserção do indivíduo à sociedade, de, portanto, acolher e tratar a pessoa, e não de condenar. Como a Divina Providência e representantes auto-intitulados da Divina Providência vão agir de forma inferior, como se Deus fosse inferior à justiça humana. Isso é bárbaro. Então, a postura do futuro combate a preconceitos. Progressista. A postura de Deus. Qual é a voz de Deus? A voz que propõe evolução, humanidade, integração, harmonia, confraternização. O que combate a confraternização, o convívio das diferenças, o convívio de todos os segmentos e indivíduos, sociedades, nações, civilizações, isso é de Deus. O que está contra isso, isso é do mal, não é de Deus. Demos o nome que quisermos. Há um disfarce vergonhoso, quase cínico, dos preconceituosos, moralistas e religiosos convencionais da atualidade. Falo como pessoa da área espiritual, portanto eu circunvizinha a essa área. Dizer, eu não sou preconceituoso, mas eu sou cristão e não está na Bíblia. Você interpreta da Bíblia e extrai o texto que quer, isto é hipócrita. E a pessoa, quando começa a dizer, eu não sou preconceituosa, todos somos agentes de preconceito. E todos somos também elementos passivos que sofremos o preconceito. Todos somos. Quando a pessoa começa a se apresentar como não preconceituosa, a gente pode esperar. Ela vai falar alguma barbaridade, barbárie mesmo, em termos de condenação de algum grupo. Então fiquemos atentos, porque isso é cínico. Claro que se eu digo que alguém é uma aberração diante de Deus, fazendo crianças irem dormir atormentadas, adolescentes pensando em suicídio, ai daqueles que fazem isso. 1/10 da população. Para as estatísticas mais modestas, 1/20 das populações é homossexual. Essas pessoas estão fazendo que muitas crianças e adolescentes mais sensíveis vão dormir se sentindo não só rejeitadas por seus familiares, pelo grupo religioso, pelas chacotas muito comuns contra homossexuais, mas que o próprio Deus as tem como abominações. Ai daqueles que estão fazendo isso. 1/3 dos homossexuais, uma estatística britânica, tenta suicídio na adolescência. Não digo pensar, tenta suicídio. Houve uma tal epidemia de suicídio nos Estados Unidos recentemente que até o presidente Obama entrou numa campanha com muitas celebridades para dizer isso vai melhorar, vai tudo melhorar, aguarde um pouco. A Bíblia pode ser e deve interpretada com espírito de compaixão, de amor e perdão. Mas se eu digo, eu perdoo o homossexual, mas não a homossexualidade, e a pessoa tem uma genética homossexual, uma estrutura psicológica homossexual, eu estou fazendo com que a intolerância e o ataque, o sentimento de autoestima dessa pessoa, a intolerância e o ataque à autoestima dessa pessoa de outras, o bullying, e ela própria se condene, se sinta mal consigo própria e se desespere. Eu estou fomentando assassinato de pessoas nas ruas. Eu estou fomentando que essa pessoa própria vá ao suicídio. Eu sou cúmplice de tudo isso se eu ajo dessa forma. Então, muita atenção com esse comportamento hipócrita e cínico se Jesus estivesse aqui, pessoalmente, com o seu chicote na mão de novo, e não só com palavras doces. Jesus era amoroso, não caricioso, passivozinho e meigo com o ego e os caprichos das pessoas. Nós vemos como Jesus era firme. Leiamos os evangelhos no original. Somente os 4 evangelhos clássicos, para termos a notícia de quem realmente era Jesus. Isso não é comportamento cristão. E isso é um comportamento diabólico.